Excelencia. La Asamblea escuchará un discurso del excelentísimo señor Jorge Carlos de Almeida Fonseca, presidente de la República de Cabo Verde. Pido al representante de protocolo que acompañe a su excelencia. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Jorge Carlos de Almeida Fonseca, presidente de la República de Cabo Verde, y lo invito a dirigir la palabra a la Asamblea. Senhoras e senhores chefes de Estado e de Governo, Excelências, Sr. Vuk Jeremic, Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Excelência, Sr. Ban Ki-moon, Secretário-Geral das Nações Unidas, Excelência, Senhoras e senhores chefes de delegação, Excelências, saúdo o Presidente da Assembleia Geral, a quem felicito pela sua eleição, formulando votos de êxito em sua missão. Felicito igualmente o Presidente cessante do Qatar, Embaixador Nasser Abdulaziz Al Nasser, pelo excelente trabalho realizado durante o seu mandato. Permita-me ainda endereçar palavras de apreço ao Secretário-Geral Ban Ki-moon pela forma competente como vem dirigindo os destinos da nossa organização e reafirmar a nossa confiança na sua liderança, mormente num momento particularmente difícil, como este em que esta Assembleia se reúne. Refiro-me a uma das piores crises financeiras que o mundo conheceu, com reflexos nos setores económico, social, político, alimentar, energético, ambiental, migratório, sem esquecer ainda as terríveis ameaças à paz e à segurança que nos chegam de vários quadrantes do globo. Pequeno Estado insular, com grande escassez de recursos e com apenas 37 anos de independência, Cabo Verde orgulha-se de ser um país democrático e de ter erigido um Estado de Direito construído com o sofrimento e a determinação dos cabo-verdianos residentes no país e no exterior. Se é verdade que o meu país tem enormes dificuldades a enfrentar para assegurar a sua existência e para a ultrapassagem das quais necessita da solidariedade internacional, acredito firmemente que ele pode, ainda que modestamente, contribuir para a busca de soluções para importantes problemas que afligem o conturbado mundo dos nossos dias. Para além da estabilidade política que nos tem caracterizado e da construção e consolidação de um regime democrático, a nação cabo-verdiana, que antecedeu a criação do Estado, pode ser considerada um exemplo de convivência pacífica entre gente oriunda
de países diferentes, com credos diferentes, que se amalgamaram numa cultura mestiça original, aberta ao mundo e à permuta de valores. Senhor Presidente, a opção por uma política de paz, de diálogo e de entendimento na resolução de conflitos, mais do que a explicitação e assunção de tais valores, é a emanação do modo de ser e de estar dos cabo-verdianos, de uma cultura de tolerância que tem permitido que ao longo das quase 4 décadas da sua história, tais valores e princípios tenham informado as políticas do país. Se é facto que a nossa modesta contribuição política tem contribuído para a obtenção de resultados positivos, nomeadamente os conseguidos no quadro dos conflitos da África Austral, e se traduziram no fim do apartheid, na independência da Namíbia e na paz em Angola, entendo que talvez a contribuição maior que temos dado seja a nossa vivência como povo e como cultura. No nosso dia a dia, temos demonstrado que a tolerância é possível, a permuta de valores uma realidade, mesmo em condições adversas. É este lastro que tem permitido que diferentes governos e chefes de Estado mantenham idêntica linha de orientação na condução da política externa de Cabo Verde, optando sempre por privilegiar a defesa de uma política de paz e de justiça e da coexistência pacífica entre os povos. Quase que se poderia dizer que a nossa política externa tem sido a expressão, ou pelo menos a tradução, da nossa cultura, da nossa idiosincrasia. Esta realidade que também me orienta e que tenho procurado aprofundar, pode ser, creio, uma importante contribuição de Cabo Verde para o meu continente e talvez para outras áreas do globo. Senhor Presidente, no passado dia 25, a Constituição da República de Cabo Verde completou 20 anos de vigência, o que de certa forma é um indicador da estabilidade que impera no nosso país e que tem permitido a realização de eleições presidenciais, legislativas e municipais com alternâncias políticas dentro de toda a normalidade. Por feliz coincidência, essa data importante para o meu país coincide com a realização desta sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, expoente da democracia ao nível planetário, em processo de renovação, e por isso é-me muito grato partilhar esta efeméride com esta tão augusta Assembleia. A Lei Magna estipula que a ordem jurídica cabo-verdiana recebe como primazia na nossa ordem interna as normas do direito internacional comum e do direito convencional, validamente aprovadas e ratificadas. Este aspecto singular testemunha de modo eloquente a grande importância que atribuímos a instâncias como as Nações Unidas e a nossa opção pelos princípios que as norteiam. Mas temos consciência de que, se estes e outros princípios plasmados na nossa Constituição, nomeadamente
os referentes ao respeito pelos direitos humanos não impregnarem a nossa cultura, a Constituição não será realizada em toda a plenitude. Por isso, tanto no país como no exterior, temos conclamado todos os cabo-verdianos a proceder a uma profunda interiorização da Constituição, passo imprescindível para garantir a sua progressiva e plena efetivação. Sr. Presidente, não obstante as grandes interrogações que atravessam o mundo e as vulnerabilidades de que padece a economia cabo-verdiana, com reflexos diretos nas condições de vida de grande parte das pessoas, devo, sem falsas modéstias, dizer que me orgulho da trajetória percorrida pelo meu país, da independência a estes dias. Nessa época, o nosso PIB per capita era de 190 dólares americanos e hoje ascendeu a 3.295 dólares. Diversos indicadores sociais acompanharam essa evolução positiva e hoje estamos em condições de atingir os objetivos do milénio. Aliás, posso dizer que os índices de desenvolvimento humano, económico e financeiro registados no biênio 2011-2012 mereceram avaliação positiva das principais instituições financeiras internacionais. Como economia baseada em serviços, que em 2010 respondiam por 80% do PIB, um mercado de dimensões exíguas e uma agricultura que luta contra a desertificação e a escassez das chuvas, não podemos ignorar as grandes vulnerabilidades de que padecemos. E por isso sabemos que não nos podemos deslumbrar com o facto de termos sido graduados a país de rendimento médio. Pelo contrário, pensamos que não podemos perder de vista que a nossa economia é ainda muito dependente, que ela não consegue absorver parte muito significativa de mão de obra, com todas as consequências sociais advenientes, pelo que temos de continuar a contar com a solidariedade internacional. Naturalmente, devemos continuar a contar com a utilização adequada e racional dos nossos parcos recursos e a desenvolver esforços cada vez mais firmes na luta contra a pobreza, a exclusão social e o desemprego, que em 2010 atingia a taxa geral de 21% e entre os jovens de 50%. Os constrangimentos ao nível da energia, da água e do saneamento terão de continuar a merecer atenção devida para que, a par da criação de indispensáveis infraestruturas, se consigam criar as condições necessárias ao crescimento sustentável da nossa economia. É preciso ainda ter em conta que os impactos cada vez mais desastrosos no mundo, e em particular para os pequenos estados insulares em desenvolvimento, das mudanças climáticas e outros riscos advenientes de desastres naturais, constituem uma espécie de espada de Damocles quando olhamos para o futuro. Outro sim, eles tornam imperativo que todos os países, de forma coerente e solidária, ponham em prática as suas proclamações em defesa da natureza
e da economia verde e ajudem a construir uma verdadeira resiliência global. Senhor Presidente, uma das características mais marcantes do nosso mundo é a interdependência cada vez mais estreita de todas as áreas. Se a economia é, por vezes, a que é a mais referida, pelo facto de ela condicionar as restantes, a interdependência estende-se ao setor do ambiente, da saúde, da segurança, da política, da cultura, enfim, a quase todas as áreas da atividade humana. Por isso, é fundamental para nós o acompanhamento permanente dos aspectos mais relevantes dessas complexas relações, com o objetivo de conhecer as tendências dominantes que podem condicionar o nosso processo de desenvolvimento, mas também para podermos ter condições de, ainda que modestamente, contribuir para a solução dos problemas que atormentam as pessoas e os países em diversos quadrantes. Ainda que a estabilidade política e social seja um dos traços essenciais da nossa sociedade, não podemos ignorar que no nosso continente ela não tem sido uma das suas características definidoras por razões endógenas e por outras que até certo ponto lhe são alheias. Quero aqui exprimir a minha profunda preocupação com relação à excepcional situação de crise económica e financeira mundial, que continua a penalizar de forma dramática governos e populações indefesas do continente africano, de per si já bastante martirizadas pela fome, pelo flagelo da SIDA, associado a outras doenças endémicas, e pelo êxodo de centenas de milhares de deslocados, bem como pela avassaladora degradação ambiental de que vem sendo vítima. Apesar de sermos o continente que menos contribui para esse desequilíbrio, a África é aquele que mais sofre com as suas consequências. Esta crise envolve também a segurança, não apenas em razão dos conflitos regionais, mas igualmente por causa da dimensão universal que tem assumido o terrorismo e que tem afetado boa parte do nosso continente, com reflexos nos tráficos de drogas e de seres humanos, na pirataria marítima, na intolerância religiosa, males estes que encontram na instabilidade política, social e ou militar, patenteada em muitos dos nossos países, um terreno fértil para a sua instalação e desenvolvimento. Os casos recentes do Mali, da Guiné-Bissau e outros casos, como os do Sudão, da Somália, da República Democrática do Congo e de alguns países do Magrebe, ilustram bem a situação. A comunidade internacional tem todo o interesse em empenhar-se decididamente na luta pela erradicação de tais males. Apesar desses constrangimentos, é de se reconhecer que a nova vaga de dirigentes africanos muito tem feito em prol do progresso do continente. E por isso, a comunidade internacional deve ajudar verdadeiramente os seus países a encontrar soluções adequadas para as situações que enfrentam, sem interferência de interesses outros que não sejam os interesses dos seus povos. Em qualquer caso, uma instância como as Nações Unidas, por excelência depositária de valores, como o respeito pela legalidade e pelo direito internacional,
nunca poderá favorecer, potenciar ou dar cobertura a soluções que passam pela mera legitimação de ações anticonstitucionais. É claro que resta muito ainda por fazer. Em nosso entendimento, e conforme evoquei noutra ocasião, o que não nos tem faltado em África, Sr. Presidente, são receitas, declarações, recomendações, programas e projetos, numa análise e perspectivas que trespassam pelos fatores políticos, institucionais, sociais e culturais, que se condicionam numa teia que às vezes sugere um círculo vicioso. Não existe verdadeiro desenvolvimento porque não existe paz. A democracia não se enraiza porque se esbarra em tradições culturais e morais. Não existe paz porquanto contextos de intolerância e de exclusão social retiram aos cidadãos a possibilidade de construir uma sociedade livre, justa, democrática e pluralista, reforçando deste modo, às vezes, a proliferação de conflitos armados e outros males sociais. A África precisa, minhas senhoras e meus senhores, de uma nova linha de pensamento que não rejeite os valores universais da democracia. Antes, os utilize para enriquecer o seu próprio processo de desenvolvimento, numa relação dialética entre modernidade e tradição, entre a liberdade e as tentações do seu condicionamento, entre a exigência do desenvolvimento económico e o combate à exclusão e à desigualdade social, entre o realismo e os preconceitos. A África precisa de reconquistar a sua autoconfiança. A África precisa ainda, Sr. Presidente, de ver reforçados os laços de cooperação entre as Nações Unidas e a União Africana para uma verdadeira parceria para o desenvolvimento. É tempo, Sr. Presidente, de se decidir por negociações globais, feitas com base em regras justas, equitativas e com ética, no âmbito do comércio mundial ou das mudanças climáticas, conforme os países do Sul em geral e do meu continente em particular, vêm reivindicando, e outros fora, nomeadamente no âmbito da Organização Mundial do Comércio, da FAO ou do Fórum das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. Apelamos, enfim, Sr. Presidente, para que se decida pela tomada de medidas concretas que resultem na efetivação das decisões tomadas no quadro desta organização em matéria de desenvolvimento, como, por exemplo, as relativas ao cancelamento da dívida externa dos países em desenvolvimento, particularmente as dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento, pois estamos seguros de que uma tal decisão representaria um estímulo para todos esses países com vista a atingirem os objetivos do desenvolvimento do milénio em 2015. Sr. Presidente, em 2009, o secretário-geral Ban Ki-moon afirmou na Universidade de Princeton que a ONU precisa, e eu cito, de uma nova visão, de um novo paradigma, de um novo multilateralismo, o qual permitiria assegurar a estabilidade económica e financeira mundial, lançar uma ofensiva contra a pobreza, restabelecer a paz e a estabilidade, responder às alterações climáticas, melhorar a saúde no mundo, lutar contra o terrorismo e garantir
o desarmamento e a não proliferação. Fim de citação. Em junho passado, no encerramento da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, foi dito que, e cito, a Rio+20 mostrou que o multilateralismo é um instrumento insubstituível de expressão global da democracia. Reafirmamos que essa é a via legítima para a construção de soluções para os problemas que afetam toda a humanidade. Faço minhas tais declarações, que aliás aplaudo. Sr. Presidente, e para terminar, o mundo evoluiu imenso desde o final da Guerra Fria. O sistema multilateral em vigor precisa de se adequar aos novos desafios. E para que as Nações Unidas possam continuar a ser um instrumento eficiente e vital para a comunidade internacional, nesta nova etapa de relacionamento multilateral, ela terá de se abrir, de se inovar, de ouvir outras vozes e aceitar as novas realidades políticas, económicas, sociais, geradas e impostas pelo processo de globalização em que o mundo se envolveu. A reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, instância que responde cada vez menos aos desafios do mundo contemporâneo, constitui o objetivo que vem sendo perseguido há muito, sem contudo se ter chegado ainda a um acordo quanto à sua efetivação. Neste particular, Cabo Verde apoia a posição assumida pela União Africana, que recomenda a reforma do Conselho de Segurança por forma a corrigir uma situação considerada injusta com relação ao continente africano, ainda sem direito sequer a um lugar permanente no Conselho, apesar de preencher todos os requisitos para o efeito. Termino, Sr. Presidente, com a convicção profunda de que a África pode também dar o seu valioso contributo para a construção de um mundo melhor. Sem guerra, um mundo onde a paz não seja apenas um conceito teórico, um mundo com mais liberdade, com mais justiça e com mais segurança. Enfim, um mundo com mais fraternidade e prosperidade, capaz de proporcionar efetivo bem-estar a todos os seus filhos. Muito obrigado pela vossa atenção. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Cape Verde for the statement just made. May I request representatives to remain seated while we